Aleluia, aleluia, amém, aleluia. Pode dar aleluia, não tem problema não, vocês estão comendo. Aleluia. Queridos, nós vivemos uma época de muita seriedade com Deus, de muita seriedade. Nosso espírito está sempre muito alerta nesses últimos dias. Como lideranças, os pastores têm estado muito atentos a ver tantas coisas que ainda precisam ser ajustadas. E muitas das vezes não cabe nem muito aos pastores ajustar isso. É uma questão de decisão. Como eu falei, hoje é um culto com menos pessoas, dá para a gente bater mais papo, dá para a gente conversar um pouco mais. E Deus está falando com você. Posso ouvir amém? Deus está alertando você. Ele está alertando a sua vida. O que fazer, pastor? Nós falamos semana passada, nós temos que voltar para uma coisa chamada sepultura. Nós devemos morrer para o nosso velho homem. Se nós deixarmos as nossas vontades florescerem, nós voltamos para o velho homem. A salvação está em Cristo Jesus. E essa salvação, quando Jesus falou, importa-vos nascer de novo. Quando nós olhamos esse conceito de nascer de novo, significa que, em primeiro lugar, você morre para a sua velha maneira de ser. Filmes que você via, você não vê mais. Mentiras que você fazia, você não faz mais. Masturbação que você fazia, você não faz mais. Adultérios que você... É isso que é o Evangelho. Ele é simples assim. Ele é simples assim. Mas é impressionante que ano após ano, ensinando, e parece que as pessoas caem nas mesmas práticas. E esse é um perigo muito sério quando a gente perde o temor para com Deus. A Bíblia fala de homens que são amantes de si mesmo. Vivem pelos seus desejos. Isso é algo muito sério, amados. Nós estamos na contramão de algo que a Bíblia nos ensina. Que nos últimos dias os homens seriam atrevidos, amantes de si mesmo. Não teriam amor, não teriam afeição. Mas nós estamos dentro de uma igreja. A igreja não é o mundo. A igreja local dos santos do Senhor. Cuidado, amado, com pensamentos. Esses dias eu estava conversando com os irmãos sobre pensamentos. É interessante a gente saber afirmar como é que Abraão se fortalecia. No que era verdadeiro, ele falava, eu dou glórias a ti, Senhor, por esta verdade. No que era passageiro, ele não alimentava o que era passageiro, ele estava envelhecido, ele não tinha como ter filhos. Mas a promessa estava superior a isto, então ele afirmava cada vez mais a verdade de Deus em sua vida. Assim você deve usar a sua língua para ter fruto dela. Você deve confessar, eu sou um homem liberto, eu não preciso mais disso. Eu sou um novo homem em Cristo Jesus, isso não me domina mais, eu rejeito isso em minha vida. Você estará o quê? Alinhando o seu pensamento. Porque o inimigo trabalha na mente, aonde ele lança pensamentos. E se você der vazão a esses pensamentos, você vai encontrar no seu próprio corpo algumas sensações que o inimigo quer gerar em você. Nós temos que caminhar na santidade do Senhor. Posso ouvir amém? Isso é muito sério, queridos. Isso é muito sério. Então, o esforço que nós fazemos, em primeiro lugar, é para nos preservar. E, em segundo lugar, é para ajudar o nosso próximo a entender o caminho do Senhor. Jesus falou, o caminho é um caminho estreito. Largo é o caminho que leva para a perdição. Há muitas possibilidades para você pecar nesta terra. Largo é o caminho para o pecado.
Mas Jesus nos ensina a viver num caminho estreito, num caminho de disciplina, num caminho de postura. Eu não posso ir aonde eu quero. A Bíblia diz que eu tenho que perguntar ao Senhor. A Bíblia diz, se Deus quiser, eu vou a tal local. Se Deus quiser. Amado, você não tem essa liberdade. A gente canta tanto em liberdade, né? A liberdade só é possível quando você sabe os seus limites. Não é a liberdade de fazer o que quer. Aonde tem isso na Bíblia? Que você faz o que você quer. Não existe isso na Bíblia. Ou você serve ao pecado, ou você serve a Deus. Mas você sempre estará servindo a alguém. Ou a Deus, ou ao pecado. O que está no coração de Deus? Essa é a mensagem de hoje. O que passa no coração de Deus nesse exato momento? Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, versículo 13. Colossenses, capítulo 12, ou melhor, 2, versículo 13. Eu estava separando alguns textos, não sei se a gente consegue falar tantos, mas entender a mente de Deus. O que está na mente de Deus nesta hora? Colossenses capítulo 2, versículo 13. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Diz assim: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Vou ler de novo. E a vós outros, que estavais mortos pela vossa transgressão e pela incircuncisão da vossa carne, nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados, e porque a nossa carne sempre deseja o pecado. É isso que ele está dizendo. A carne nunca vai se converter. Nunca vai se converter. Ela sempre tenderá ao pecado. Nós estávamos mortos em nossos delitos e também por causa que a nossa carne não se dobra à vontade de Deus. Vivíamos pela carne e por isso estávamos mortos. O que Jesus fez? Vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. O Senhor veio e agora te deu vida. Nós estávamos mortos, vivendo em coisas mortas, em coisas de morte, e Jesus veio e nos trouxe vida. E se agora nós estamos vivos, Colossenses 3:1, leia agora, Colossenses 3:1, já que você está vivo, o que você tem que fazer vivo? Colossenses, capítulo 3, versículo 1. O que você tem que fazer agora que você está vivo? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. É possível a gente buscar as coisas lá do alto? É possível a gente entender o que Jesus, sentado à direita de Deus Pai, está falando com Deus Pai? É possível você entender a conversa entre o Pai e o Filho? Sobre isso que nós queremos falar nesta manhã. Eu digo, é possível você escutar essa conversa entre o Pai e o Filho. O Senhor nos deu vida para pensarmos nas coisas lá do alto. E muitas das vezes as nossas mentes estão entulhadas com as coisas da terra. Pensamos em crise, pensamos no pecado, pensamos em fofoca, pensamos em novela.
e não pensamos nas coisas lá do alto. E você foi ressuscitado não para pensar nas coisas dessa terra. Você foi ressuscitado não para ficar perdendo tempo, observando coisas que são morte. Você foi ressuscitado para pensar nas coisas lá do alto, aonde Jesus está sentado ao lado de Deus Pai, conversando com Deus Pai. E nós vamos entrar nesta conversa nesta manhã. O que Jesus está conversando com o Pai? Abra sua Bíblia em João capítulo 17. João capítulo 17. Nós vamos trabalhar versículo a versículo. O capítulo de João, o capítulo 14 de João, o capítulo 15 de João, o capítulo 16 de João, o capítulo 17 de João, eles têm um jogo de palavras e que nós precisamos prestar muita atenção. Eu passei hoje a madrugada inteira tentando ser sintético na pregação de hoje, para desmembrar esse jogo de palavras que existe nesses 4 capítulos. Capítulo 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João. Em João 17, versículo 20, diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. A primeira revelação desse texto que eu quero trazer a nós, primeiro entendimento, é que o Senhor está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós e pelas próximas gerações. No livro de Hebreus, não precisa abrir, diz que o Senhor está intercedendo por nós e pelas demais gerações, ao lado de Deus Pai. O Senhor está bem ao lado de Deus Pai, intercedendo exatamente agora por nós. Nós acabamos de ter agora uma demonstração clara de que Deus quer falar exatamente detalhes da vida de cada família aqui, porque Ele não quer que ninguém pereça neste lugar. Posso ouvir um amém? Por isso Ele conta detalhes da sua vida, para que você saiba que o Senhor lá do alto está conversando com o Pai a respeito da sua vida, intercedendo por você, para que você seja ajudado a sair de coisas que não agradam ao Senhor, para que você não se perca. Ele está intercedendo, falando com o Pai, assim como nós aqui acabamos de presenciar que Deus está falando a seu respeito. É isso que a Bíblia nos revela. Ele não está conversando de outros assuntos. Ele está falando a respeito de você, à direita de Deus Pai. É isso que está acontecendo no trono de Deus. Jesus está falando de você, à direita de Deus Pai. Versículo 21 diz assim, olha que coisa séria no versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ele está dizendo algo muito sério, amados. Ele começa a mostrar que a preocupação que ele tem, e está falando com Deus Pai, que nós sejamos um, e como és tu, ó Pai, em mim, em Jesus, e eu em ti, Jesus no Pai, sejam eles
em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Deixa eu pegar alguns homens aqui. Quem aqui? Vem cá, irmão Delcio, por gentileza, suba aqui. Eu vou usar o irmão como uma referência. Vem cá, Júnior, por gentileza, vem aqui. Aqui é o Pai e aqui é o Filho. Deus Pai, Deus Filho. A Bíblia diz que eles estão em plena harmonia, porque Jesus disse no versículo 21, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. Ele está falando da unidade que há entre o Pai e o Filho. A harmonia entre o Pai e o Filho, do Filho ao Pai. O que nesse exato momento Jesus está falando com o Pai é para que nós sejamos unidos da mesma forma como Ele, Pai, é unido ao Filho, Ele, Filho, é unido ao Pai. Esse versículo está deixando bem claro, sejam um. Vem cá, Kleber, Dani, Adriano, Paulo, vem cá, junto aqui. Vamos fazer uma igreja, uma pequena igreja de 4 pessoas. Se 2 ou 3 estiverem reunidos, suba aqui, por gentileza. Entenda uma coisa. Jesus está intercedendo pela igreja. Para que, aqui é representação da igreja. Para que eles sejam unidos. Assim como o Pai é unido ao Filho, e o Filho é unido ao Pai. Jesus, nesse exato momento, está conversando à direita de Deus Pai, para que a sua igreja seja unida. E você poderia perguntar, o que é ser unido? Qual é o padrão de unidade? O padrão de unidade está na Trindade. No Pai, no Filho e do Espírito Santo. Jesus não falou do Espírito Santo nesse momento para não criar muita informação. Mas ele deixou muito claro que ele com o Pai com ele, é o padrão de unidade para a igreja. Ele está dizendo que com este padrão, vejam, permaneça aí, igreja, por gentileza. Versículo 22 diz assim, João 17, 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Então Jesus está dizendo, ó, eu tenho transmitido a minha glória, para que eles sejam um, como eu sou com o Pai. A ação de Jesus na igreja é para que arrume-se a igreja, para que a igreja viva em plena unidade dentro do padrão da Trindade. Não há como Jesus trazer a igreja bagunçada para dentro de Deus. A unidade entre o Pai e o Filho é o padrão. E para que a igreja possa vir para dentro de Deus, Jesus veio à terra, ministrou a sua glória, para que a igreja entendesse o que é viver no padrão de Deus. E nesse exato momento, Jesus está à direita de Deus Pai, falando com o Pai a respeito da igreja, para que a igreja entenda esta unidade, para que a igreja entenda como andar em plena unidade, porque assim, neste padrão, a igreja pode ser um com a Trindade. Irmã da isso ali de Jesus, por gentileza. Queridos, com esta igreja vivendo no padrão da unidade, há um objetivo também. No versículo 21, João 17, 21 diz o seguinte:
a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, sejam ele nós, para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. A igreja na terra, vivendo no padrão da Trindade, tem também um objetivo, para que o mundo creia que Jesus é uma realidade. A igreja é o corpo de Cristo. E quando o mundo olha para a igreja vivendo no padrão de Cristo, o mundo vai crer que Jesus existe. É isso que ele está falando. Como prova que Jesus existe? Olha para as nossas vidas, olha para a vida da igreja, e você vai ver que só Jesus pôde fazer isto. Por isso, Jesus hoje, nesse exato momento, à direita de Deus Pai, está intercedendo pela sua igreja, para que a igreja não perca o padrão. Para que a igreja não se desfaça. Para que a igreja não se corrompa. Nos nossos dias difíceis, cheios de internet, cheio de promiscuidade, para que a igreja lute dentro da harmonia, do padrão de unidade que Jesus revelou à sua igreja. Há uma intercessão intensa, não é pouca intercessão. Há uma intercessão intensa de Jesus à direita de Deus Pai, porque esta igreja está na terra militando. Existe uma igreja universal, a igreja triunfante, que está unida com os que morreram, os que estão na terra. Mas os que estão na terra, estão muitas das vezes em perigo por causa da terra. Mas à direita de Deus Pai, Jesus intercede, para que nós que estamos militando nesta terra, para levar o conhecimento de Jesus a esta terra, e não se contaminar com esta terra, para isso Jesus está intensamente ao lado de Deus Pai, intercedendo por nós. Pensai nas coisas lá do alto, diz o Senhor. Pensai, você foi ressuscitado para pensar nas coisas lá do alto, do que está acontecendo nesse exato momento. O Senhor está olhando para nós, o Senhor está intercedendo para nós, porque o Senhor conta conosco, para que essa geração entenda que Jesus existe. Há um trabalho intenso, e a igreja precisa viver a mesma intensidade, para não perder a unidade que foi transmitida através de Jesus. Quando nós nascemos de novo, nós vemos a igreja, abraçamos os irmãos, somos alegres, mas parece que o Satanás quer nos tirar da igreja, quer nos tirar dessa harmonia, quer nos tirar dessa unidade, quer contaminar a igreja. Mas nós, pensando nas coisas lá do alto, nós começamos aqui na terra a se submeter à vontade de Jesus. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Nós temos que entender o que está acontecendo nos céus. Permaneçam aí, queridos, vocês são muito importantes nessa hora. João 17, 23 diz o seguinte: eu, Jesus, neles, e tu, meu Pai, em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, como também amaste a mim. Nós devemos entender que Jesus se coloca, eu, Jesus, estou neles, porque o Senhor está em mim. Eu estou recebendo de ti, ó Pai, a ação, a tua presença,
eu tenho caminhado com o Senhor em plena harmonia, então eu posso transmitir a eles esta harmonia. E isso tem levado eles a serem aperfeiçoados na unidade. Queridos, ninguém conhece, ou melhor, ninguém começa a unidade perfeitamente. Ninguém começa dentro da igreja tendo relacionamentos perfeitos. É algo a ser aperfeiçoado. Nós vemos para a igreja, andamos juntos, nos reunimos no domingo, fica todo mundo junto no domingo. Mas isso não significa de estar todo mundo junto dentro da igreja, isso não significa que nós todos estamos em unidade. Mas a igreja é uma igreja orgânica, uma igreja que tem vida, não é uma igreja instituição, não é uma igreja que você bate o ponto no domingo, assiste 2 horas e vai para casa e não se relaciona com ninguém. Isso é uma igreja institucional, isso é uma igreja mecânica, isso é uma igreja fria, isso não tem nada com Jesus. Mas nós, quando estamos numa igreja viva com o Senhor, nesta reunião das pessoas, nós vamos ver que o nosso relacionamento não fica somente no domingo, mas há um relacionamento ao longo do tempo, ao longo das nossas reuniões durante a semana, os nossos encontros de reunião, de oração e assim por diante. Isso vai ser importante para aperfeiçoamento da nossa unidade. O que é unidade? Nós estamos unidos em torno de quê? Vamos avançar sobre isso. Permaneça aí, queridos. João capítulo 13, ele fala a mesma coisa. João capítulo 13, versículos 34 a 35, diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Veja, se tiverdes amor uns aos outros, todos conhecerão que eu, Jesus, existo. Quando? Se a igreja tiver amor uns pelos outros. O que é amor, amado? A Bíblia diz, né, Paulo tem um site lá no Facebook dele, uma mensagem muito boa sobre isso. O que é amor? É difícil definir amor, né? Às vezes muitos exageram, se torna bajulação. O que é amor? A Bíblia diz que Deus é amor. É difícil muitas das vezes definir amor. Quando as pessoas dizem assim, Deus é amor, então o negócio é abraçar, aí a pessoa leva para o lado amor carnal, sexual. Mas será que é esse amor que Deus está falando? O que é amor? Deus é amor. O que é amor? É difícil a criatura. Pega Israel, meu filho, pergunta para ele, quem é o seu pai? Ele vai falar algumas coisas boas do Evandro, mas ele não vai conseguir definir o Evandro. O menor não consegue definir o maior. A criatura não consegue definir o seu Criador. Porque Deus é maior do que a criatura. Está entendendo? Mas a Bíblia diz que Deus é amor. Deus, ele se manifestou em unidade. E agora Jesus vai falar as mesmas palavras usando a palavra amor. A Trindade vive em unidade. Ele é o padrão. A Trindade é o padrão de unidade. E Jesus vai falar a mesma coisa em amor. A Trindade vive em amor. Significa que a Trindade é o padrão do amor. Para que a igreja aprenda que devemos nos amar uns aos outros, Jesus deixou muito claro, eu sou o padrão de amor. Amai uns aos outros assim como eu vos amei. Novo mandamento vos dou,
amai uns aos outros assim como eu vos amei. Quando nós vemos Jesus amando a igreja, como Jesus amou a igreja? O comportamento de Jesus é o padrão do amor. A igreja vai entender unidade, vai entender amor, vai entender essas palavras olhando como Jesus anda com o Pai. Está dando para entender? Mas com isso tudo, amados, é para que não se perca o padrão. Porque se o padrão for distorcido, a igreja não vai refletir Cristo. Vou falar de novo. Se a igreja perder o padrão da Trindade, a igreja não vai refletir Cristo. Vai refletir um ajuntamento. Eu já ouvi pastores que entravam na igreja e as cadeiras voavam. Você fala, mas isso aqui não é igreja. Isso aqui pode ser UFC, luta livre, mas isso aqui não é igreja. Só nós vamos refletir Cristo se vivermos no padrão de Cristo. Posso ver amém? Veja o que diz João capítulo 15, versículo 7. Permaneça aí, queridos. João capítulo 15, versículo 7. Diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Preste atenção. Alguém me presta uma Bíblia? Por gentileza, pode ser. Obrigado. Jesus, por gentileza, segura a Bíblia. A Bíblia está dizendo o seguinte, João 15, 7. Se permanecerdes em mim. Então Jesus está aqui e a igreja segura em Jesus. Segura em Jesus. A igreja está permanecendo em Jesus. Preste atenção nisso. E as minhas palavras permanecerem em vós. Jesus, por gentileza, levanta a palavra de Deus. Então a igreja agora vai segurar no braço de Jesus, porque ela quer o quê? A palavra de Deus. Há muitas pessoas que querem Jesus, mas Jesus veio para entregar a palavra de Deus. Muitas pessoas se aproximam de Jesus, mas não estão buscando o que Jesus está trazendo para nós, que é a sua palavra. E muitas das vezes achamos, porque falamos de Jesus, mas não buscamos o entendimento daquilo que Jesus está trazendo ao coração da igreja, a igreja não está vivendo aquilo que Jesus veio para que ela vivesse. É isso que Jesus está falando. 15:7, se permanecerdes em mim, eu estou vindo ao culto, eu estou vindo ouvir falar de Jesus, e as minhas palavras permanecerem em vós. Ao sair daqui, nós vamos sair com aquilo que nós viemos buscar, Jesus e a sua palavra. Ele começa a edificar a sua igreja. Ele começa a fortalecer a sua igreja. Ele começa a dar alimento para a sua igreja. Às vezes falamos de Jesus, eu só tenho esse nome Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Mas Jesus pode ser simplesmente um nome para você. O que vai alimentar o seu espírito é a palavra que esse Jesus está transferindo a você. E somente Jesus poderia transferir a palavra de Deus, porque Ele, Jesus e o Pai são um. Jesus está trazendo o que Ele vive com o Pai. Jesus está trazendo o que Ele ouve do Pai. Jesus falou, eu estou falando, as palavras não são minhas, essas palavras que eu vos digo são as palavras do Pai. Jesus veio para isso, para alimentar essa igreja, fortalecer essa igreja, para que essa igreja tivesse força para permanecer em Cristo. Pode abaixar o braço, nós não vamos cansar. Jesus, por gentileza, permaneça. O que a Bíblia nos diz? João 15:9.
João 15:9 diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. E no versículo 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no amor, no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Em outras palavras, a palavra que eu tenho dado a vocês é a palavra que vocês vivam em amor, que vocês vivam em unidade, que vocês busquem aperfeiçoamento na unidade. Com tudo isto, qual é a finalidade disso tudo? João 15:12, ele diz o seguinte: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. A palavra que eu tenho dado a vocês é que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Para quê? Para que o mundo saiba que eu existo. Queridos, a igreja ela tem um papel tremendo de refletir. Quem é Jesus? Olhe para a igreja. A igreja vive em amor. E esse amor ele é traduzido em unidade. Você conseguiu ligar amor e unidade? Não é como dizer que você ama uma pessoa se você não anda em unidade com essa pessoa. Agora, o que seria unidade? Dentro do padrão de Jesus. Jesus foi com as prostitutas para trazer as prostitutas para andar em unidade com ele. Ele não foi se unir à prostituição. Ele não foi se unir ao pecado. Ele não foi andar unido às práticas pecaminosas. Mas ele foi lá para resgatar as pessoas às práticas erradas e trazer para uma unidade com a palavra de Cristo. Para que assim a igreja vivendo na unidade da palavra de Cristo, o mundo conheça quem é Jesus. O padrão é a Trindade. Pai e o Filho. O Filho e o Pai, eles estão nesse exato momento intercedendo por isso. Em João 15 ainda ele diz algo forte para nós. Versículo 2 diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E o todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Verso 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na verdade, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Jesus está falando: olha, eu estou aqui, vocês têm que permanecer em mim, e por estar em mim, vocês vão dar fruto. Aí eu pergunto, como alguém pode estar em Cristo e não dar fruto? É porque está apenas olhando para o nome de Jesus, mas não está obedecendo a palavra de Jesus. Porque Jesus ele veio transferir a palavra do Pai à igreja. E muitas das vezes as pessoas dentro da igreja estão rebeldes à palavra de Deus, elas não dão fruto. Elas simplesmente começam a andar pelos seus próprios prazeres. Eu não gosto da Dani, não gostei dela, eu me afasto. Não gostei do Kleber, eu me afasto. Não gostei do Adriano. E começa a haver uma confusão dentro da igreja. E em vez de ser um ajuntamento onde reflete a unidade dentro do padrão de Cristo, começa a refletir confusão. Alguém está entendendo aqui? O padrão é o relacionamento entre o Pai, o Filho e o Filho e o Pai. Eles estão em unidade. Quer entender o que é unidade? Jesus, antes de fazer qualquer coisa, ele falava com o Pai. Ele não fazia a sua vontade, ele fazia a vontade do Pai. O Pai se preocupava em transmitir a sua palavra para o seu filho, para que o seu filho falasse a palavra dele. Essa unidade em torno da vontade do Pai
Isso tem que ser padrão para a igreja. Posso por amém? Obrigado, queridos. A salva de palmas para esses artistas. Queridos, a mensagem, essa é só uma introdução. Isso é só uma introdução, eu sei que o horário está avançado, mas eu queria avançar um pouco mais nessa mensagem. Isso realmente é só uma introdução. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. Repita comigo. Buscar aperfeiçoamento na unidade dá muito trabalho. Vou falar de novo. Buscar aperfeiçoamento desta unidade dá muito trabalho. E nós temos que buscar a unidade. Jesus falou que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, para que o mundo conheça que o Senhor me enviou. Não há como você querer falar de Jesus sem ter unidade na igreja. Porque você vai ser questionado. Poxa, você fala tanto em amor, mas você é um homem isolado. Você é uma pessoa que não divide nada com ninguém. Você é uma pessoa que vive por si mesmo. Não há como você falar de um Deus que ama se você vive isolado. E buscar unidade dá muito trabalho. Efésios, capítulo 4, versículo 3. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Olha que diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Há um esforço. Esse esforço é penoso. Abra sua Bíblia em 2 João, versículos 5, lá pertinho da Apocalipse, 2 João. 2 João, são os últimos livros da Bíblia. 2 João, versículo 5, primeiro. O esforço de João é este. 2 João, versículo 5. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevendo um mandamento novo, senão que tivesse o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. A mesma visão de Jesus, João está falando. Agora, versículos 10 e 11, ou melhor, 9, 10 e 11. O mesmo 2 João, versículos 9, 10 e 11, diz o seguinte: todo aquele que ultrapassar a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto Pai como Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Queridos, trabalhar a unidade da igreja é algo penoso. Ele está dizendo para nós que se alguém vier trazer uma outra doutrina, que é isso, negócio aqui, andar junto, amar, buscar relacionamento para juntos andarem com Jesus, não, cada um na sua, faz o que quer. Se alguém começar a trazer esta doutrina, a Bíblia diz que nós não devemos nem dar as boas-vindas. Jesus não quer dizer que quando você vai ao perdido, Jesus, quando vai aos pecadores, ele não vai para ouvir o pecado, ele não vai para ter comunhão com o pecado,
Mas ele vai para trazer entendimento ao pecador a respeito da vontade de Deus. Agora, se alguém se aproxima de você e você fala, não, isso não é do Senhor, a vontade de Deus é outra, e a pessoa diz, não, a coisa não é assim, não é bem assim. A Bíblia diz, João diz, para que não haja contaminação da igreja, você nem dê boas-vindas a certas pessoas. Não é fácil andar em unidade. Por que eu estou dando essa palavra unidade? Porque amor a gente distorce. Não, pastor, mas isso não é falta de amor. O que é amor para você, meu amado? É abraçar todos e achar que todo mundo está certo, cada um na sua, cada um faz o que quer, cada um tem a sua verdade? Nós não temos uma verdade, nós temos a verdade. Algumas pessoas se assustam comigo quando eu falo, tem certas pessoas que eu não tenho amizade. Eu tenho que amá-las. E amar elas, eu tenho que amar como Cristo me amou. Que um dia chegou perto de mim e disse, se você não parar de brigar com a sua mãe, eu acabo com você. E eu rapidinho me arrependi dos meus pecados. Foi assim que Cristo me amou. Bonito o amor de Cristo, né? Está dando para entender, queridos? A unidade da igreja não é essa unidade que o mundo aí fora fala, não. Não é esse amorzinho, beijinho para lá, beijinho para cá. Às vezes o cara insiste em ser adúltero. Você alerta, você mostra, você ora, você expulsa demônios. E a pessoa diz, não, eu estou certo. Não, é a minha maneira de ser. Não, vocês vão ter que me aceitar. Que aceitar o quê, meu filho? Isso está fora do padrão. Se está fora do padrão, e você quer com teu padrão furado, quer dizer, agora desentupiu o negócio aqui. Se você quer com teu padrão furado contaminar a igreja, a Bíblia diz, nem coma com essa pessoa. Parece dura essa mensagem, mas o amor, meu amado, não é, desculpe a palavra, aquela coisa meio melosa, beijinho, agradozinho, beijinho para lá, beijinho para cá. Não é essa coisa melosa. Não é essa coisa emocional. Quando a gente leva alguém para ser confrontado, para arrependimento, não é agradável, meu amado. E muitas das vezes eu estou sentado com pessoas e não é agradável a mim colocar o dedo no pecado, porque eu sei que eu estou o quê? Constrangendo aquela pessoa. Mas é importante haver o constrangimento para que ela entenda que aquela posição dela é pecaminosa. E se ela continuar, ela vai para o inferno. Devemos amar uns aos outros. Mas que amor é esse? Como é que é esse amor? Eu não vou sacrificar vocês, né? Poderia continuar aqui na mensagem. Mas por amor a vocês, eu queria deixar essa introdução. Buscar unidade dá muito trabalho. Há pessoas que você tem que ser brando, porque a pessoa está perdida, e você é brando. Há outras pessoas que você tem que ser duro, a Bíblia diz, seja duro, seja severo, para que haja arrependimento. Meu Deus, ora eu tenho que ser brando, ora eu tenho que ser severo. Como é que fica um negócio desse? Você precisa entender a situação. Às vezes a pessoa caiu em pecado, ela descuidou e está perdida, não sabe nem como sair. Seja brando, ajude a pessoa a encontrar o caminho de volta para a casa de Deus. Agora, há outras pessoas que, além de se posicionar no pecado, elas querem contaminar a igreja. Então, a essas pessoas, sejam severos. Jesus um dia pegou um chicote e disse, vocês estão fazendo a casa do meu pai, casa de ladrões, de negócios. E Jesus foi severo, porque aqueles homens não estavam nem aí para Deus, e só queriam tirar lucro da casa de Deus. Alguém está entendendo, amado, essa mensagem? O
que Deus está fazendo agora? O que Deus Pai está falando com Deus Filho? O que o Filho está falando com o Pai? Eles estão nesse exato momento intercedendo para que a igreja permaneça na unidade, para que a igreja permaneça no padrão. O Senhor está intensamente intercedendo por nós, porque os dias são maus. Os dias são maus, há muitos falsos profetas saindo pelo mundo e, se possível, enganando os santos. E se nós não entendermos o padrão de Cristo, por isso, meu querido, não venha para a igreja e falar: eu ouvi de Jesus, qual foi a mensagem do pastor? Não sei. O que ele falou? Não sei, eu vi uma porção de gente ali em cima, não entendi nada, mas falou de Jesus. Está errado isso. Entenda a palavra que Jesus traz para o nosso alimento. Para terminar, eu olho isso, queridos. Às vezes eu vejo tantas coisas boas que nós passamos, ensinamos, seja vídeo, seja mensagens, e parece que as pessoas não atentam muito para isso. Qualquer outra coisa, as pessoas ficam muito empolgadas, se é uma festa, se é algum passeio, as pessoas ficam muito empolgadas com isso. Mas parece que quando entra o ensino, as pessoas parecem que não dão a devida atenção. E se nós não retermos a palavra de Cristo, nosso espírito não será alimentado. Passeio é muito bom e eu gosto, até a gente vai passear hoje, não vai passear hoje? Não, né? Você não foi, você faltou, né? A gente marcou o departamento de jovens para passear hoje, né? Se vocês quiserem igreja passear com a gente, tem um passeio aí às 4 da tarde. Às vezes nós pensamos em muitos passeios, em muitas festas, mas nós não estamos preocupados em manter um certo padrão. O padrão da palavra de Deus. E para manter o padrão da palavra de Deus, eu tenho que atentar para a palavra de Deus. Posso vir amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Deus falou com você nesta manhã. Deus falou com você através da profecia. Deus falou com você através das escrituras. Deus está o tempo todo falando com você. Nesse exato momento, Jesus está intercedendo por você, para que nenhum demônio roube a palavra do teu coração, para que nenhum demônio roube aquilo que o Senhor está dando para alimentar o seu espírito. Por isso hoje, feche os seus olhos, faça essa oração simples, o horário já está bem avançado. Fale para o Senhor: Senhor, que eu possa me espelhar na Trindade, que eu possa me espelhar no relacionamento perfeito entre o Pai e o Filho é o Espírito é o Pai, a Trindade augusta, maravilhosa. Aprender o amor através do relacionamento entre o Pai e o Filho, como eles se relacionam. Coloque isso para Deus.